Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de análises do último debate que eu fiz com o Elias Soares lá no Vejam Só, e hoje eu destaco para vocês um trechinho do debate entre eu e o Elias Soares, onde o Elias Soares revela que ele tem dúvida se o Salvador morre ou não morre. Dá uma olhadinha nesse trechinho do nosso diálogo aí. O Salvador morre. O Salvador morre. O Salvador morre. Deus, o Salvador, morre? Morreu. Não, o Deus, o Salvador... Então o senhor acredita que Jesus morreu corpo, alma, espírito e a sua divindade também morreu? Jesus morreu. Como um todo, Se ele é a Deus divindade. e homem, ele morreu como Deus e homem. Pois aí então, meus amados irmãos, você vê aí o Elias Soares com aquela dúvida assim, muito interessante inclusive, né? O Salvador morre? Deus, o Salvador morre? Como é que é isso, né? E a resposta que eu dei ao Elias é que sim, Jesus Cristo é homem e Deus, e como homem e Deus morreu por nós, né? Simples assim, lógico, irrefutável e bíblico. Todavia, me chama a atenção o espanto do Elias ao evocar a pergunta se o Salvador morre. E para responder essa pergunta específica, eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Então a carta de Paulo a Tito é uma carta bem interessante para a gente bater esse papo sobre a questão do Salvador. E nós vamos ler alguns textos-chave dessa carta, tanto do capítulo 1, quanto do capítulo 2, quanto do capítulo 3, beleza? Para a gente poder, assim, responder a pergunta do Elias, que basicamente está duvidando aí se o Salvador morre ou não, e aí Deus, e aí o corpo, a alma, o espírito, a divindade de Jesus, e como é que é isso e como é que não é isso, né? Então vamos dar uma olhada lá em alguns textos da palavra de Deus. Tito capítulo 1, vamos ver aqui o verso 1 até o verso 4, a Bíblia diz assim: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Em 4 versos, Paulo chama Deus de Salvador e Cristo Jesus de nosso Salvador. Você teria algum problema, então, de concluir que Deus nosso Salvador pode ser identificado como Jesus Cristo e Jesus Cristo nosso Salvador pode ser identificado como Deus? Isso, inclusive, é lógico, óbvio e irrefutável, né? Temos aqui também a pessoa de Deus Pai no contexto, tá? Então você já vê a linguagem trinitariana se estabelecendo, né? Aí você dá uma olhadinha no capítulo 2, vê o verso 9, 10 em diante. Olha só. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu senhor, dando-lhes motivo de satisfação, e não sejam respondões. Aí ele fala assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Mais uma vez, Paulo repete aqui a linguagem, né? Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E olha o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que
questões interessantes aqui, tá? A doutrina bíblica é chamada de a doutrina de Deus. A graça de Deus, que no capítulo 1 é a graça da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, agora se manifesta na perspectiva da salvação de todos os homens, e aí educa as pessoas para abandonarem as paixões mundanas, e quem assim faz deve aguardar a concretização dessa bendita esperança, que é a manifestação de uma glória. E essa glória pertence a quem? Ao nosso grande Deus e Salvador, e ele tem nome, Jesus Cristo. E aí Paulo vai falar de Jesus Cristo como Deus e Salvador e dizer que esse personagem, esta pessoa, Jesus, que é Deus e Salvador, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui o relato bíblico é explícito em dizer que Jesus Cristo entregou a si mesmo na condição de Deus e Salvador. Se você disser que Jesus morreu só na condição de Salvador, na parte material, humana e não como Deus, você teria que dizer que o testemunho bíblico está equivocado. Não. Jesus, o grande Deus e Salvador, entregou metade de sua natureza por nós, que é a metade humana, porque a metade divina ele não entregou, e assim ele redime através aí da concessão de metade da sua natureza ao povo aí da sua iniquidade e purifica o povo para ser zeloso e blá blá blá. A linguagem bíblica não faz as distinções que Elias Soares faz. Adiante no capítulo 3, olha que legal, hein? Capítulo 3, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou, aliás, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aliás, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Beleza? Então, olha só, aqui a linguagem trinitariana já é ainda mais explícita do que nos dois versos anteriores. É a bondade de Deus que se manifesta no lavar regenerador promovido pelo Espírito Santo, que ocorre por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e assim a gente é justificado pela graça, e diante disso a gente se torna herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Aqui, Deus e Jesus Cristo, mais uma vez, são chamados de nosso Salvador. Como a carta a Tito colocou ali no capítulo 2, que ele deu a si mesmo por nós, é mais do que óbvio que você tem que concluir que Jesus se deu a si mesmo por nós na condição em que ele mesmo existia em si mesmo, como Deus e Salvador, como aquele que se fez homem. E aí tem toda a ideia lá de Filipenses capítulo 2, de João capítulo 1, de Colossenses capítulo 2, onde o verbo se fez carne, onde toda a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo, onde Jesus Cristo é chamado de Deus e Salvador, e etc. E esta pessoa se deu a si mesma por nós, que é a forma que o Paulo tem aqui em Tito de dizer que Jesus morreu por nós. E aí, Elias, está respondida a sua pergunta se o Salvador morre ou não morre? Cara, o Elias Soares é uma piada, mas eu admito uma coisa. Talvez para o Elias a argumentação bíblica seja, de fato, assim, um pouco complicada, um pouco difícil para quem não está muito acostumado com a leitura da Bíblia, com a reflexão em torno da Bíblia, né? E etc. Pelo baixo nível, né, espiritual, psicológico, mental do próprio Elias.
a péssima formação que ele tem, se é que tem alguma formação e tudo mais. E aí, eu gostaria de caminhar assim para terminar esse vídeo, dizendo uma coisa aqui bem importante. Pessoal, de vez em quando eu pego meio pesado aí com o Elias na forma de tratá-lo, e o pessoal quer se desviar dos meus argumentos. Não, Ezequiel, você não está agindo de forma correta com o Elias. Bom, eu discordo, mas respeito quem pensa assim. E uma das coisas que eu falei aí em alguns dos vídeos anteriores é que a gente tem que entender também que o Elias mal tem segundo grau completo, uma péssima educação, meio que analfabeto funcional, aquela coisa toda, né? Também não poderia ser diferente sendo parceiro de CACP, essas coisas assim, desse nível aí que a gente vê no Brasil. Aí o pessoal reclama comigo. Ah, Ezequiel, não fale assim você faz algo errado e etc. Mas ó, eu vou me justificar hoje aqui, demonstrando uma coisa bem importante para você, com base em uma questão aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo bíblico chamado 12 Passos para o Céu. Esse estudo bíblico aqui, ele era ministrado quando eu dava aula na escola adventista, aqui ó, para 6º e 7º ano do 1º grau, beleza? Então isso aqui é um estudo bíblico formatado para ser bem simples, cara, bem simples mesmo. Para quem está no 6º, 7º ano do 1º grau. Então, tipo assim, pessoas aqui de 12, 13 anos que vão estudar esse estudo bíblico aqui. E aí eu vou mostrar para vocês uma das perguntas aqui, um desses estudos bíblicos, que está aqui na minha mão, que é o estudo número 5, chamado Missão Resgate. E aí, eu mostro para vocês aqui como que é o estudo bíblico lá na 5ª série, 6ª série lá, da 7ª série do 1º grau na escola adventista, tá? Aí o texto da lição diz assim: embora o pecado tenha nos condenado à morte, podemos ter vida por meio de Jesus. Ele se fez uma criancinha, cresceu, sofreu e morreu em nosso lugar, ressuscitando ao 3º dia. Essa trajetória de Jesus garante a cada ser humano a possibilidade da vida eterna. Vamos conhecer mais sobre a salvação que Jesus nos oferece? Então tá aí, ó. Esse é o texto da lição que a gente dá sobre a Bíblia no 6º ano do 1º grau. Aí, em uma das perguntas aqui, pergunta de número 4, diz aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o amor de Deus e a nossa salvação? E aí pede para o adolescente ali, no caso, abrir a Bíblia em Romanos 5, verso 8. Elias, vamos abrir a Bíblia em Romanos 5, verso 8? Vamos tratar o Elias assim, dentro do nível que ele tá? Vamos lá. Romanos 5, verso 8. Aí a Bíblia diz assim, Elias, olha só que legal. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí você avança lá para o capítulo 9 de Romanos, no verso 5, e ali se diz que Cristo é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Ô Elias, no 6º ano do 1º grau lá na escola adventista, a gente ensina as pessoas que Jesus morreu por elas. Sabia? Até hoje você estava com dúvida se o Salvador morreu. E aí você apela para essa sua dúvida estúpida para uma distinção suposta aí, né? Não, você crê então que corpo, alma, espírito e divindade de Jesus morreu? Olha o herege! Querendo dizer que eu, Ezequiel, é que sou o herege dessa história, né? Legal, Elias. Todavia, irmão, o que acontece? A Bíblia descreve Jesus como homem, a Bíblia descreve Jesus como Deus, e a Bíblia diz que Jesus morreu sem em nenhum lugar
a Bíblia dizer que só Jesus como Deus morreu, ou só como homem morreu, ou só uma parte dessa natureza de Jesus morreu. Aliás, Elias, eu vou relembrar você um trechinho aí de um programa de rádio que você fez por aí, Elias, onde você fala assim que tem que suspeitar daquilo que não está claramente na Bíblia, o que você diz nas entrelinhas, né? Você estava fazendo lá um comentário sobre um debate que você tinha feito com o professor Leandro Quadros, sobre a suposta ressurreição de Moisés, e você disse aí naquele programa que ficou claro que não está explícito em nenhum verso da Bíblia que Moisés ressuscitou. Então, com isso, você estava dizendo para o seu público não acreditar que Moisés ressuscitou. Por quê? Porque a Bíblia não afirma dessa forma. E aí, Elias, eu vou dizer para você o seguinte: onde a Bíblia afirma que a natureza de Jesus é composta de corpo, alma, espírito e divindade, e que na sua morte morreu o corpo e não a alma, não o espírito e não a divindade ou alguma coisa desse tipo? Onde que a Bíblia diz isso? Porque se a Bíblia não disser isso em nenhum versículo, eu vou aplicar a você, Elias Soares, o mesmo princípio que você aplicou para falar do Leandro Quadros lá no programa de rádio. E dizer que as pessoas não devem acreditar no que você está dizendo, porque não tem nenhum versículo da Bíblia para afirmar o que você está afirmando. Você que é defensor do Elias Soares, está duvidando de mim? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Elias, Moisés ressuscitou, não ressuscitou? Quem é que diz isso? Tem base? Vamos lá. Então, nós não encontramos na Bíblia, conforme nós apresentamos no debate do dia 10 de novembro, que eu estive debatendo com o professor Leandro Quadros, e era também é adventista. Que ele é adventista do sétimo dia e faz a defesa da ressurreição dessa de Moisés. suposta ressurreição de Moisés. Mas é importante salientar que ficou claro e evidente que não há, dentro das Escrituras Sagradas, nem no Antigo nem no Novo Testamento, um só versículo que apoie de forma clara esta suposta ressurreição de Moisés. Show de bola, Elias. Então eu tô com a Bíblia aqui na minha mão, beleza? Tô esperando o versículo que fale que Jesus morreu só como homem e não como Deus. Ou quem sabe, você que já se tornou testemunha de Jeová, Elias, possa demonstrar pela Bíblia que Jesus Cristo não é Deus, aí ele morreu, mas isso não quer dizer que Deus morreu, né? Porque aí, se Jesus não for Deus, aí eu posso concordar com você, Elias. Agora, uma vez que a Bíblia afirme que Jesus Cristo é Deus nosso Salvador, e ele se deu a si mesmo por nós, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele é Deus bendito sobre todos, então eu posso concluir que Jesus morreu, como Deus e como homem, porque assim era Jesus, Deus e homem. Agora, se você quer dizer o contrário, traz um verso só, não precisa dois. Um verso só. Ó, a Bíblia tem milhares de versos aí, ó, milhares e milhares de versículos. Mostra um só, Elias, onde se diga que a parte divina de Jesus não morreu. Que aí agora nós vamos ter um outro evangelho, o evangelho de Jesus que não morreu por você. Ele não deu a si mesmo por você, ele deu metade assim dele mesmo por você, tá bom? E aliás, né, o César Cavalcante, que é o apresentador desse programa aí na rádio, perguntou assim pro Elias, esse negócio da ressurreição de Moisés, quem disse isso? Isso aí tem base? Ele, não, a gente não vê na Bíblia nada disso. Então, Elias, eu não vejo na Bíblia nada disso de dizer que a natureza divina de Jesus não morreu na cruz. Então, ó, quem disse isso para mim não tem autoridade nenhuma e não tem base bíblica nenhuma. Quer me refutar, Elias? Traz o versículo da Bíblia. Não consegue, né? Que piada.